Ela se chama 60 anos de um golpe tão presente. Porque aquilo que aconteceu em 8 de janeiro do ano passado, ali estava presente o 1º de abril de 1964. Inclusive com alguns personagens que eram, vamos dizer, iniciantes lá em 64 e que hoje estavam na linha de frente aí das Forças Armadas, né? Olá! Nos 60 anos do golpe militar de 1964, a Durga Sindical reforça a luta em defesa da democracia e está engajada no movimento em repúdio à ditadura por memória, verdade, justiça, reparação e não repetição. Em uma série de 4 episódios, nós vamos entrevistar historiadores e docentes que trabalham com este tema em reflexão à ditadura militar no Brasil. Nosso convidado desta edição é o professor Álvaro Nunes Laranjeira, doutor em comunicação e pós-doutor em estudos do jornalismo pela Universidade de Coimbra e é autor do livro A Mídia e o Regime Militar. E é sobre este livro que nós vamos conversar agora com o professor. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui para falar de um tema que ele, embora tenha aí de 60 anos, né, do episódio, é também uma temática muito atual, muito atual. Então, eu acho que ele tem esta amplitude temporal de pegar o agora, como também o tempo histórico. E professor, e o que o levou a fazer essa pesquisa e como se estabeleceu esse regime aqui no Brasil? Gostaria que o senhor contextualizasse. Bom, essa pesquisa que resultou no livro, né, ela parte de uma indagação que no decorrer da minha vida como jornalista e como professor, eu me perguntei, quem foi o responsável pela ditadura militar no Brasil, né? E principalmente, como é da minha área de jornalismo e comunicação, qual foi a postura da mídia nesse episódio, naquele momento, né? Porque nos anos 80, se percebia que as empresas de comunicação, elas abordavam a ditadura militar como se fosse algo nefasto, como tivesse sido assim uma parte da história do Brasil que precisava ser esquecida ou criticada. Mas daí tu pensava, mas como é que se forjou esse regime militar, né? Como é que se deu esse golpe militar? Quem o embasou? Quem que o legitimou? E tudo. E aí eu resolvi fazer uma investigação, né? Como pesquisador. Eu elenquei 43 jornais, pegando daqueles locais que foram determinantes no golpe militar de 1º de abril de 1964. Então, eu parti para estudar, né, procurar jornais em hemerotecas, também bibliotecas, arquivos e instituições, pegando a imprensa no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Santa Maria, Juiz de Fora, Belo Horizonte e Recife, porque cada uma dessas teve a sua razão de ser, né? Rio de Janeiro era o centro político na época, né? Embora houvesse já a Brasília, mas onde se concentrava o poder era no Rio de Janeiro, né? São Paulo pela sua importância, relevância econômica e política também.
Juiz de Fora e Belo Horizonte, de onde partiu a insurgência dos militares, né? Porto Alegre, que foi para onde o Jango veio logo em seguida ao golpe, né? Santa Maria, que era o grande polo militar aqui no estado, e também Recife, onde tinha concentrava ali tanto um efetivo militar expressivo, como também de um governador que era o Miguel Arraes e que não era, vamos dizer, aceito por esse grupo militar aí que deu o golpe em 1964, né? E nisso, o que se percebe? Se percebe que aquilo que resultou no golpe de 1º de abril já vinha sendo gestado, no mínimo, há 10 anos, né? Que foi com o último governo do Getúlio Vargas. Mas por que isso? Porque esses militares que deram o golpe, eles representavam um pensamento empresarial, midiático e também classista, que não, vamos dizer, aceitava que o Brasil ele enveredasse para um governo reformista, que era o que o João Goulart estava tentando fazer a partir de 1963, porque ele assume como vice do Jânio Quadros, quando o Jânio Quadros renunciou, né, no final de agosto de 1961. Ele era o vice-presidente, porque naquela época as eleições para presidente e para vice-presidente eram separadas. Então tu poderia se eleger como presidente e um adversário teu ou contrafeito ser eleito vice-presidente. Então o Jânio Quadros renuncia e quem tem que assumir é o João Goulart. Só que o João Goulart, para uma parte importante do oficialato militar, era associado ao comunismo. Por quê? Porque ele era muito ligado ao sindicalismo, né? Então vai ter que os militares, as 3 armas, vamos dizer, vetam com que o João Goulart assuma no lugar do Jânio Quadros. E aí tem todo o processo que aqui no Rio Grande do Sul é o movimento da legalidade pelo Leonel Brizola, e acaba que eles negociam que o João Goulart assuma, desde que seja pelo regime parlamentarista e não presidencialista, né? O João Goulart aceita e faz um acordo sobre isso, mas em 63 vai voltar ao presidencialismo. E aí ele resolve colocar em prática o seu programa, que era o programa das metas. Essas metas, elas incluíam uma reforma agrária relativa, porém uma reforma agrária, e num país em que nós temos uma elite agrária muito atuante, né? Muito atuante, isso aí já o incompatibilizou. E a outra eram 2 pontos que nevrálgicos, assim. O primeiro, de uma reforma também habitacional, então dirigido para centros urbanos, né? E a remessa de lucro das multinacionais para o exterior. E é isso que acaba que esta classe aí, que naquela época eram chamadas classes produtoras, começam a preparar um movimento que culminou com o golpe em 1964. E como o senhor falou, professor, é um tema muito recente, muito semelhante com o que o Brasil viveu há pouco, com essa tentativa de um golpe de Estado em janeiro de 2023. Perfeito. E, inclusive, nesse meu livro, né, eu tenho uma apresentação na qual eu faço esta relação aí, que ela se chama 60 anos de um golpe tão presente. Porque aquilo que aconteceu em 8 de janeiro
do ano passado, ali estava presente o 1º de abril de 1964. Inclusive com alguns personagens que eram, vamos dizer, iniciantes lá em 64 e que hoje estavam na linha de frente aí das Forças Armadas, né? O Jair Bolsonaro ele pegou essa turma que era lá oriunda, vamos dizer assim, do golpe e do regime militar. E nós tivemos nesse episódio muitas coisas semelhantes ao que ocorreu 60 anos atrás. No ponto de vista discursivo, a falácia do comunismo latente, né, do Brasil se tornar comunista, também de outras pautas, vamos dizer, bem reacionárias, bem retrógradas, né, do ponto de vista cultural, ético, moral, e principalmente de que havia uma intencionalidade de tomar o poder que fosse, num primeiro momento, se valendo de alguns artigos, vamos dizer assim, que estariam abertos constitucionalmente falando, mas que na verdade era simplesmente para tomar mesmo o poder, representando o que já vinha sido discursivamente e na prática sendo colocado desde 2018. Mas, professor, agora fazendo esse comparativo, desta vez a tentativa de golpe não aconteceu e lá atrás aconteceu, a que se deve? Como é que a gente pode fazer essa comparação? Como eu te falei, lá há 60 anos, o que é aquilo lá, a golpe, ele então foi o resultado de um processo que tinha sido já iniciado 10 anos, né? E havia toda uma estrutura que não era apenas nacional, era também internacional, né? Na geopolítica daquela época, nós temos que a Guerra Fria. Então nós temos Estados Unidos que estão, vamos dizer, monitorando todos os países, principalmente aqui das Américas, né, da América Latina. E nisso nós temos também, vamos dizer, os Estados Unidos, eles financiam governos estaduais, municipais, que se contrapunham a qualquer regime que pudesse ser reformista, né? Por intermédio de uma política chamada, que era a Aliança para o Progresso, que tinha um verniz, vamos dizer assim, de auxílio financeiro para o desenvolvimento dos países, mas na verdade era um dinheiro, eram recursos dirigidos para movimentos e governos e políticos e classes e entidades que fossem bem, vamos dizer assim, anticomunistas, eram bem anticomunistas. No caso do Brasil, nós tivemos que era chamado o dueto, que era o complexo IPES-IBAD. O IBAD era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, então trabalhava com parlamentares, trabalhava com partidos, trabalhava com forças políticas para ingressarem no Congresso, ingressarem nas prefeituras, nas assembleias, nas câmaras, e também tivemos em seguida que foi o IPES, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Esse tinha uma amplitude maior, porque ele era uma forma mais superestrutural, trabalhava com o pensamento, trabalhava com a ideologia,
trabalhava com o ponto de vista cultural, formar uma cultura, né, antirreformista, anticomunista. Então, nós tivemos programas, eles compravam espaço nas TVs, né, que eram um meio de comunicação novo, né, estava iniciando a televisão naquela época, comprava espaço nos jornais. Nos jornais nós tínhamos fotonovelas anticomunistas. Nós tínhamos a publicação de capítulos de livros assumidamente anticomunistas. Tudo para influenciar a população. Tudo para influenciar a população e já dar um respaldo, vamos dizer assim, né, para o que ocorreria depois em 1964. Então, havia essa forma, tanto é que também os Estados Unidos, quando houve né, a insurgência militar, eles apoiaram, porque se não tivesse apoio, não daria o resultado que deu, né? E também os Estados Unidos apoiaram o regime militar até onde lhe foi interessante. Tem outra coisa bem peculiar que pega aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, no governo do Leonel Brizola, ele estatiza 2 empresas norte-americanas. Então, quando houve o golpe militar, em dezembro já de 1964, o governo Castelo Branco indeniza essas empresas americanas. Nós tivemos também, em seguida, os Estados Unidos tendo a permissão de, vamos dizer, passar pela Amazônia, ter a inserção na Amazônia. Além do que, no ponto de vista educacional, aí pegando a nossa área, nós tivemos toda uma pedagogia, né, de um ensino profissionalizante que era com base exatamente no estado norte-americano. Então, tudo isso aí que não teve agora. Então, essa foi uma grande diferença, né? Que do ponto de vista, o que pega? Pega que Jair Bolsonaro, quando ele, em 2022, ele já não tem Donald Trump. Então, já é outra situação, né? Essa que foi uma diferença, assim, bem determinante. E a mídia, de que forma influenciou o golpe militar de 64? Teve essa questão de divulgar a forma que as pessoas deveriam pensar. E assim, sobre essa sua pesquisa, professor, dos veículos, de que forma que influenciaram no golpe? Pois, para nós abordarmos a mídia, nós temos que pensar que ela não é uma instância autônoma, ela não é algo assim fora de todo o cenário, o contexto e a composição que nós temos. Então, essa mesma mídia, ela era, na sua quase totalidade, ela era conservadora, né? É bom lembrarmos que nós não temos no Brasil uma cultura, por exemplo, de uma imprensa progressista. Nós não temos no Brasil um histórico de uma mídia de esquerda. Nós tivemos isso aí apenas no período do século XX, nas primeiras décadas, né, que pegava aí a Revolução de 17, em seguida, com o surgimento do Partido Comunista do Brasil, mas a partir de 35, por exemplo, arrefeceu isso, né? Então, o único jornal que aparece, vamos dizer, com essa proposta é A Última Hora, que é de
da década de 1950 com o apoio do Getúlio Vargas. Então, que o Samuel Weiner vai criar a Última Hora e que vai criar a rede Última Hora. Nós tínhamos uma Última Hora aqui em Porto Alegre, tinha em Curitiba, tinha em São Paulo, tinha em Rio de Janeiro, tinha em Recife, né? Então, esse era o único jornal mesmo com uma proposta, vamos dizer, de defesa de um governo que se intitulasse, vamos dizer, popular. Então já tem um histórico midiático conservador. E quando ele se depara com um governo que tem, vamos dizer assim, um olhar mais social, a desconfiança é imediata. Isso aí se notabilizou não apenas no governo Getúlio Vargas, como ocorreu também com o governo João Goulart, e inclusive aqui, depois, nesse século, com os governos Lula e Dilma, né? E lá, naquela época, então, o que acontece? Acontece que tanto o Getúlio Vargas e depois com o João Goulart, eles tiveram a oposição midiática quase completa. Nesse levantamento que eu faço de 43 jornais, então pegando só jornais, né? Desses 43 jornais, 90% foi favorável ao golpe. 90%. Então tu já tens uma ideia de qual que era esse pensamento. Mas não pelo poder eles eram favoráveis ao golpe, mas não porque era uma obrigação, assim, por parte do governo, ou daqui a pouco era uma identificação, mesmo, era uma identificação. Eles criam as mesmas ideias que aquele grupo que tomou o poder em 64 tinha, quer dizer, do ponto de vista moral, religiosidade, de classe, né, subalternidade. Mas também por interesses econômicos, professor, porque daí deles detêm as concessões. E tinha essa questão também de ter as concessões, e, como eu havia dito, aqueles institutos, vamos dizer, né, que foram criados para conceber e também doutrinar, eles eram fonte de renda expressiva dos jornais e das televisões e das rádios. Eles tinham redes, naquela época se chamava cadeias de rádio, né? Teve uma que se chamou Rede da Liberdade. O que era a Rede da Liberdade? Se juntaram Assis Chateaubriand, que mandava em todos os canais, era o dono de quase todos os canais de televisão, né? De 4 ou 5 jornais de expressão nacional, juntou-se a ele mais que estava vindo como força, que era o Roberto Marinho, o Globo, o jornal e a rádio, né? O jornal e a rádio, e também do Jornal do Brasil. Então era essa rede da democracia, na verdade, era a porta-voz de todo aquele movimento e também da intelectualidade mais reacionária aqui do país. Mais reacionária. Nós tivemos, eu fiz um levantamento, né, da participação nesses programas da rede da democracia, um terço era de participação de pessoas integralistas, né, do fascismo brasileiro. Então teve, além da questão econômica, né, essa coisa da própria identificação do ponto de vista político, social, cultural e tudo. E alguns veículos foram até fechados por não
não atender essa demanda do governo ditatorial. Primeiro, a própria TV Excelsior. Exatamente. O que acontecia? A primeira que ela teve um fechamento foi provisório, porque para mudar quem mandava, que foi a última hora. A última hora, né? E na televisão tinha essas empresas, né, tipo a Excelsior, que não concordava com esse grupo, com esse extrato aí, né? Era mais liberal mesmo, liberal, mais democrático, era legalista. Então, quem foi legalista acabou sendo calado, né? Então, nós tivemos aí, e não era até fechava no momento, mas a principal tática era a asfixia econômica. Por quê? Porque daí vetava que houvesse, por exemplo, publicidade nesses canais, né? Ou nesses jornais. E aí, sem publicidade, não tem como manter uma empresa, né? Não tinha como manter uma empresa. Então, foi dessa forma que o regime militar, vamos dizer, trabalhou para alijar aquela parte da imprensa que lhe era incômoda, né? E outros exemplos que nós tivemos foram de empresas jornalísticas que num primeiro momento apoiaram e que depois ficaram num dilema entre continuar bajulando o regime militar ou tentar ser, né, em respeito ao seu histórico, minimamente, vamos dizer assim, mais democrático ou liberal, que foram os casos da Folha de São Paulo, o próprio Estado de São Paulo e o próprio Jornal do Brasil, né? E os outros veículos alternativos também eles surgiram nessa época? Como foi, professor? E aí que vem, logicamente, com essa repressão, tu tem que criar alternativas, né, para combatê-la, né? E isso que vem a imprensa alternativa, né, clássica, com seus jornais, pequenos jornais, né? Nós temos que pensar nessa perspectiva também. Era uma imprensa alternativa, era um jornal, mas era um jornal com uma tiragem limitada. Nós não tínhamos nós não tivemos na história do Brasil nenhum jornal alternativo que tivesse 200, 300, 400 mil exemplares, né? Como ocorre numa Europa, ocorre nos Estados Unidos, ocorre no Japão e tudo. Nós não tivemos isso. Então era algo muito semelhante ao ocorrido no início do século XX, com a imprensa operária. Então era uma imprensa alternativa que ela conseguia, aos trancos e barrancos, se manter, né, buscando recursos, mas que incomodou bastante. Nós tivemos aqui em Porto Alegre um cojornal, né? E são, vamos dizer assim, referências e muito importantes, porque foi nessa mídia alternativa, interessante para fazer, bem exemplificar o tipo de posição que nós tivemos e que eu até conceituo faço no meu livro, entre uma imprensa captando mato, que perseguia quem os senhores do poder mandavam. Em seguida ao golpe militar, nesse período aí de 64, havia em jornais, no O Globo, saía foto de professora que o senhor Roberto Marinho considerava comunista. Tipo perguntando, por que ela não foi presa ainda? Os jornais publicavam um rol, um índex de intelectuais, professores, artistas, jornalistas que
lá nos anos 50 e 60, tinham apoiado medidas vamos dizer, autonomia intelectual, de movimento cultural. Aí voltava, a partir do golpe militar, né, voltava na forma dizendo assim, onde é que estão essas pessoas? Por que elas não foram presas ainda? Em matérias de jornal, os redatores colocavam fulano de tal, que é considerado simpatizante, é considerado subversivo, que mora na rua tal, apartamento. Era uma coisa de delação escandalosa. E a imprensa alternativa, o que fazia? Foi aquela que publicou a relação dos torturadores. Relação com 400 mil torturadores. Logo que em seguida a edição era recolhida, né? Eram processados, presos, essa coisa toda. Mas é de onde nós tomamos conhecimento de quem estava matando, né? Então, essa que é uma diferença bem interessante, né? Para comprovar qual era a mentalidade de cada um. E falando em democracia, qual, na sua opinião, professor, o papel das universidades para essa manutenção da democracia e também esse movimento de reparação e não repetição da ditadura militar? O papel da universidade, ele é central. Primeiro que a história da Universidade do Brasil, ela é recente. Ela não tem 100 anos, universidade mesmo, né? Havia faculdades aqui em Porto Alegre, tinha faculdade de Direito, tinha faculdades do final do século XIX, início do século XX, mas o pensamento como a estrutura de uma universidade não tem 100 anos, né? Por quê? Porque a universidade sempre incomoda o poder, né? Sempre incomoda o poder. E tão logo se efetivou o regime militar, eles criaram assessorias de espionagem dentro das universidades. Nós tínhamos setores dentro das universidades que eram setores centrais da comunidade da informação. E ali eles delatavam quem eles consideravam que eram subversivos, né? E mesmo assim, nós tivemos que, nas universidades, a oposição imediata ao regime militar. Tem episódios que são, vamos dizer, muito paradigmáticos. Nós tivemos no Instituto Fiocruz, que também no ensino superior, quer dizer, lá professores, cientistas foram banidos. Como tantos outros, né, em várias universidades brasileiras foram banidos. Nos atos institucionais, em toda de tirar os direitos políticos, né? Tudo isso aí havia professores. Então a universidade ela é aquela incubadora de um pensamento aberto. Ela deve ser assim, né? Ela sempre tem essa, vamos dizer assim, ela está à frente daquilo que é pela liberdade de pensar, liberdade de viver, liberdade de agir, mas especialmente a liberdade de não tolher, de não reprimir, né? Mesmo que, e aí o que havia? Estava sempre em conflito com o regime militar. Nós tivemos aí invasões em praticamente todas as grandes universidades aqui no país, né? Nós tivemos. Então, ela sempre está
E a maior prova vamos dizer assim, desta predisposição do professor universitário, da própria universidade, de ser um espaço fecundo para a liberdade e para, vamos dizer, essa ação, né? É que geralmente os governos retrógrados, regressistas e reacionários, eles detestam a universidade. Eles vão chamar de um antro de vagabundo, de maconheiro, é sempre isso. Estava lá nas décadas de 50, depois 60, 70, e agora nós tivemos a mesma coisa, né? É sempre um perigo, sempre um perigo. Tu vai ver qualquer dessas forças reacionárias, elas não têm a menor afinidade com o espaço universitário. E tentaram atacar até a autonomia da própria universidade. Mas isso é uma coisa inconcebível para eles, que tu tenhas autonomia de pensar, autonomia de se gerir, quer dizer, é algo inaceitável. E aí o que acontece, né? Se desse resultado positivo daquilo que foi ensejado lá no ano passado, nós teríamos essa intervenção tranquila, como houve durante o regime militar. Intervenções, né? Intervenções. Professor, então o nosso assunto iria se estender por muitas horas, porque é um conteúdo muito rico e ele é muito recente também. Então gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem final aqui para todos que estão acompanhando o nosso podcast e videocast da Durg Sindical. Bom, a minha mensagem é a seguinte: nós temos que... A história, ela nos ensina. E a realidade, ela nos mostra. Portanto, sempre nós temos que ter a sensibilidade de perceber e também a sensibilidade de conhecer, né? Por isso que uma importância do conhecimento, a importância da universidade, a importância de valorizar isto, que é para ter uma compreensão da sua vida, tu precisas compreender o entorno. E o entorno não apenas naquilo que o teu campo de visão alcança, mas sim aquilo que o teu cérebro se expande, né? Então tu tem como compreender o teu mundo e também compreender o teu universo. Eu acho que é isso que é fundamental, porque nós podemos ter datas, né, efemérides, quer dizer, 10 anos, 50 anos, 60 anos, mas sempre relacionando com o que tu estás a viver. E sempre vai encontrar esta junção, essa fusão de horizontes. Nós estamos sempre vivendo sob muitos horizontes, né? Mas nós devemos procurar aquele horizonte que proporcione uma vida, né, melhor para o maior número de pessoas possível. Quer dizer, uma coisa da solidariedade, da empatia e de uma perspectiva social. É isso. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigado. E aí pedir também para as pessoas conferirem o livro A Mídia e o Regime Militar. Então, quer saber mais? Vai lá na obra e pesquisa, porque vale muito a pena. Então, para você que está em casa, nos assistindo, nos escutando também pelo nosso canal de Spotify, aproveite. Se ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva, deixe seu joinha, acompanhe também a programação nas nossas redes sociais, no nosso site www.adurgs.org.br e participe também da nossa campanha Vilice. Obrigada, até mais. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durg Sindical,
à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.